Vamos abrir a Bíblia, Tiago 5. Olha, eu poderia chegar hoje de manhã aqui e pregar sobre os enganos de Satanás. Podia pregar sobre alguns projetos que Satanás tem montado para poder enganar as pessoas nesses últimos séculos. Eu tenho estudado bastante sobre isso, sobre os crop circles, sobre o projeto ARP, sobre Ruibean, sobre Nova Ordem Mundial, sobre o chip. Já viram falar do chip? Um grande engano. Muitas pessoas já vieram até perguntar para mim: é o sinal da besta mesmo, o chip? Aquele que querem colocar na mão ou na testa. E muitas pessoas, inclusive líderes evangélicos, estão já pregando em seu púlpito para que ninguém deixe botar o chip, porque esse é o sinal da besta. Satanás está usando estratégia para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas o povo de Deus, ele tem um guia, ele tem a Bíblia. E a Bíblia é o guia que orienta tudo aquilo que o povo de Deus precisa saber. E Deus usa várias estratégias. Deus usa sonhos, Deus usa visão, Deus usa a sua palavra. E o povo de Deus, ele também tem um espírito de profecia, aonde Deus revela ao seu povo, aquele que se achega com um coração limpo, todas as verdades que você precisa conhecer para o tempo do fim. O povo de Deus não fica sem saber. Lá em Amós diz assim que Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. E Deus tem revelado os seus segredos aos seus servos e profetas sobre tudo aquilo que nós precisamos saber. Não precisa escrever mais nada. A Bíblia e os Espíritos de Profecia já tem tudo que nós precisamos saber para esse tempo. Vamos inclinar nossa cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai, precisamos neste momento uma porção dobrada do seu Santo Espírito, para que possa usar a minha pessoa para falar aquilo que tu queres. E também, Pai, que o Espírito Santo possa tocar a cada pessoa aqui presente, para que eles possam entender a mensagem dessa manhã. Tantas coisas nós temos que falar, e o tempo é muito curto. Pai, usa as palavras certas. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já abriram em Tiago, capítulo 5, e agora no versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. No versículo 18 diz: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o seu fruto. Sabe, a mensagem dessa manhã, ela está relacionada de uma situação que eu estava orando a Deus para que Ele me desse a mensagem que eu poderia trazer à igreja nessa manhã. E essa semana eu atendi um amigo, pastor da Assembleia de Deus, e esse pastor me impressionou com a mensagem, aonde ele teve um sonho. Eu nunca tinha visto falar em revista adventista, que olha que eu já há muito tempo conheço a revista adventista, desde criancinha. Nunca tinha visto falar de um sonho desta maneira que esse homem teve. Um líder religioso, uma igreja inteira a seu comando. Uma noite,
Deus falou com ele através de sonho. E usou uma pessoa que é conhecida bastante pela igreja adventista, Ellen White, uma pessoa que já morreu desde 1915. E ele falou para mim assim: eu pensava que era ela mesma que estava falando comigo, o espírito dela que estava falando comigo. Mas ele aprendeu que não existe espírito de pessoas mortas. E eu fiquei conversando com ele e disse assim: Deus impressiona e coloca na nossa mente aquilo que Ele quer. De certeza não foi ela que falou, mas Deus deu em visão para você algo que precisava ser a imagem de uma pessoa que existiu no passado. E ele me contou algo que, quando ele me falou, me chamou muito a atenção. E ele me falou sobre algo que tocou ele. Ele disse assim: o cego, no sonho ela chamou ele de cego. Eu achei até interessante, primeiro que eu não falei. Eu fui dar uns textos bíblicos para ele ler e ele colocava aqui a Bíblia bem aqui perto dele. E depois eu até disse para ele: tu é cego mesmo. Ele enxerga muito mal. E ele foi chamado assim: o cego, você está no lugar errado. Você precisa conhecer umas verdades. Você precisa se juntar ao povo remanescente, que tem a verdade, a igreja verdadeira, que tem o testemunho de Jesus e guarda os seus mandamentos. E ele disse: existe essa igreja? E ela disse que ela abriu os livros e ela falou: eu vou mostrar os manuscritos. E ele falou para mim assim: eu não sabia nem o que era manuscrito. E eu falei para ele: manuscritos são escritos à mão. Eu disse para ele: olha, você precisava até ver esses manuscritos. Ele disse: eu já vi. Alguém me levou lá na Faama, e lá na Faama me apresentaram esses manuscritos. Eu não sei ler inglês, mas eu disse: eu sei o que está escrito aqui. Ele falou o nome do livro, e lá no livro ele disse: olha, está escrito isso, isso. E eu recebi uma mensagem, e essa mensagem é a seguinte: olha, tu não pode comer ovo. Eu achei interessante isso. Você não pode comer isso, 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 isso. Você tem que fazer uma reforma de saúde. Assim mesmo, dessa maneira, para a vida dele. E você é Elias. Você é Elias. E ele até perguntou para mim assim: Wilson, o que significa eu ser Elias? E ele disse: olha, ela disse assim: eu escrevi tudo que um anjo me falou. E o Deus deixou uma mensagem a um povo escolhido, que iria receber essas mensagens como guia seguro do caminho que deveriam andar. Esse povo é um povo pequenino, um povo pequeno, mas é o meu povo. E essa mensagem precisa ser pregada urgente. E ele falou assim, que ele recebeu a mensagem que dizia assim: esse povo está dormindo. Esse povo está dormindo. Algumas coisas que eu estou falando para vocês agora, eu falei no começo. E quando ele falou isso, tem uma pessoa que estava aqui ó, a sogra do pastor. Ela chorou, eu estava junto, o Caju estava junto comigo. Eu senti um arrepio quando ele falou essa mensagem para nós. Eu disse: o que você está falando é verdade. A igreja está dormindo, precisa ser alertada. E eu vinha estudando, e interessante que eu vinha estudando para a mensagem de hoje sobre Elias. Elias, profeta de Deus.
Deus para dar uma mensagem ao seu povo, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus como herança de Abraão, que pudesse penetrar na terra prometida, um povo que já tinha alcançado a terra prometida, um povo que Deus já tinha escrito a sua lei na tábua do seu coração, um povo que conhecia as verdades, era um povo que tinha orientação sobre saúde e temperança, um povo que tinha toda a orientação de alimentos que poderiam ser comidos e não comidos, um povo que já tinha um guia seguro, e Deus estava o guiando esse povo através do seu rei. Prostituiu as verdades, abandonou as verdades, esqueceram dos mandamentos. O sábado começou a ser profanado. A esposa desse rei trouxe para dentro de Jerusalém profetas de Baal. 400 profetas moravam dentro de Jerusalém, e ali eles fizeram templos para Baal. Também tinha profetas de Acera, outros deuses que eles faziam em bosques, ídolos, a qual eles prestavam cultos nos bosques. 850 profetas que comiam na mesa do rei, sustentado pela igreja de Deus, o povo de Deus, deixou o caminho. Deus ergueu um profeta, Elias, para falar a esse povo sobre o arrependimento. O povo que era para adorar a Deus estava adorando outros ídolos, e Deus chamou esse profeta, e ele foi diante do rei Acabe, e lá ele falou sobre o pecado de Israel, e disse: Deus está indignado com vocês, Deus está aborrecido, e Deus vai mandar algo que vocês vão ter que sofrer. E Deus parou a chuva. Elias orou e Deus reteu a chuva, e aquele povo começou a passar muitas provações. Os profetas de ídolos foram chamados, foram feitos cultos para que os deuses que eles adoravam pudessem fazer chover. Mas há um Deus que controla toda a natureza, e esse Deus estava segurando o orvalho e a chuva, e uma grande seca, fome. O povo começou a sofrer, e o povo começou a morrer, o gado começou a morrer, e agora o povo sofria porque não adorava o Deus verdadeiro. Sabe, quando um ano passou, 2 anos passou, e agora no terceiro ano, 3 anos e meio sem chuva, Deus